Recentemente eu prestigiei o novo filme do Superman no cinema, e de cara já digo que a experiência 3D em IMAX é algo de outro mundo e que valeu cada centavo. Esse vídeo obviamente contém spoilers, então você tem de agora até o fim da introdução para decidir se assiste ou não, mas deixa o like antes de sair, por favor. O filme começou exatamente como no primeiro trailer, Superman caindo lá no gelo depois de ter sido brutalmente amaciado em uma luta. E depois chamando pelo Krypto que termina de amaciar ele. Logo de cara eu já entendi como funciona a proposta do IMAX. Não é apenas o visual. Você consegue ouvir o vento soprando até as partículas de neve. Chegou até a ser um pouquinho incômodo, se eu posso dizer assim. Sabe, eu devo logo dizer algo. Que o Superman apanhou nesse filme, eu não bebi de água essa semana. Mas beleza, né? Ele chama pelo Krypto, o Krypto leva ele pra Fortaleza da Solidão e os robôs botam ele pra tomar um banhozinho de sol. E o cara já tá pronto pra voar pra luta de novo. E cara, o que falar das cenas de voo? Eu não sei dizer exatamente quais são melhores entre as desse filme e as do Homem de Aço, mas uma coisa é certa. Eu senti uma leveza e uma aura imaginária ao redor do meu corpo. Talvez era porque a poltrona que eu tava era meio apertada e eu tava com as pernas dormentes, mas a questão foi como o slogan de Superman de 78, você vai acreditar que o homem pode voar. Eu assisti os filmes do Christopher Reeve há pouco mais de 2 anos, e apesar de eu gostar muito dos 2 primeiros filmes do Superman, é inegável que os efeitos são bem datados. Mas colocando naquela época, certamente foi algo de outro mundo. Agora, sendo eu de uma nova geração, eu pude prestigiar o Superman da nova geração e de fato sentir a sensação de que se eu me concentrasse, eu poderia começar a flutuar e sair voando por aí. Falando aqui um pouco dos outros personagens, eu gostaria de destacar um dos maiores heróis desse filme, Jimmy Olsen, ou como eu gosto de chamá-lo agora, Jimmy Osso Nelas. O homem nesse filme simplesmente ganhou um superpoder, ser um imã natural de mulher. Se esse sujeito aqui respirar perto da sua namorada, você fica solteiro. Se o Superman é o Homem de Aço, Jimmy é o Homem de Aço Nelas. Ah, e a melhor parte? Jimmy simplesmente olhou para a careca bilionária do Lex Luthor e decidiu que ia enfeitar ela com um par de chifre. Porque esse mano simplesmente estava pegando escondido a namorada do Lex Luthor e ainda passava informações secretas pra ele. Se esse cara aqui não é o maior herói desse filme, eu não sei quem mais seria. Mas falando de heróis de verdade, vamos falar um pouco aqui sobre a Gangue da Justiça. Ou é pelo menos assim que o Lanterna Verde Guy Gardner chama a equipe. E falando no homem, eu sabia perfeitamente que todas as cenas que ele aparecesse nesse filme seriam divertidas. Não teve uma cena sequer no filme que ele apareceu que a galera na minha sala não deu risada. Mulher Gavião, ela não apareceu muito, digamos assim, mas quando ela apareceu mais ou menos no final do palácio do presidente da Borávia, a menina chegou logo arregaçando todo mundo e então pegando o presidente. Voando com ele por uns segundos, ele zomba dizendo que ela não vai fazer nada porque, segundo ele, ela é fraca que nem um Superman. Ela olha pro véi com essa cara aqui e diz que não é nada parecida com o Superman e solta o véi pra ir de arrasta pra baixo. O melhor de tudo é ela o tempo todo gritando assim: Senhor incrível, o cara faz jus ao nome. Não teve uma cena que esse cara apareceu que ele não mitou. E deixando a quinta série de lado, o que esse cara não faz com as bolas que ele tem. O maluco tem umas bolas com capacidade pra cada situação. As famosas esferas T. O cara chegou no acampamento cheio de capanga do Lex Luthor. Usando essas bolas ele conseguiu criar um campo de força. Usando elas ele deu uma maciada em cada ser vivo que tava naquele acampamento. Desde soldados com super armaduras até mesmo capangas normais. Chegando no portal para a dimensão de bolso do Lex Luthor, ele conseguiu ativar o portal usando as bolas. E se não bastasse, ele ainda conseguiu usar as bolas numa espécie de modo Byakugan para procurar o Superman na dimensão de bolso. A Lois Lane estava junto dele, falando nela. Gostei muito da adaptação dela. Por muitas vezes ela era meio que o estereótipo de donzela em perigo, mas dessa vez ela mantém sua essência de repórter ousada e vai procurar o Superman quando ele é preso na dimensão de bolso. E é algo bem feito e sem uma lacração forçada. Digo sem medo que Rachel Brosnahan é facilmente top 2 Lois Lane live action, claro, na minha opinião. Assim como Nicholas Hoult é certamente um dos melhores Lex Luthor já feito. O cara resgatou exatamente a vibe do personagem. Aquele cara é inveja viva e não tem vergonha de admitir. O cara nasceu ruim e ele sabe disso. Um inexplicável rancor e inveja do Superman. E o que é melhor é que o Nicholas Hoult fez primeiro o teste para o papel de Superman e obviamente ele não conseguiu. Isso só canoniza ainda mais a essência do Lex Luthor. Vamos falar agora sobre o homem do título, né? Superman. Cara, o que falar sobre a interpretação que David Corenswet deu ao personagem. O homem
com certeza nasceu para ser o Superman. Ele de fato passa a vibe esperançosa e acolhedora que o personagem deve passar. Durante o ataque do Kaiju na cidade, ele fez de tudo para lidar com o bicho e salvar as pessoas que estavam ali perto. E não só as pessoas, ele salvou um cachorro e também um esquilo que nenhuma outra pessoa teria visto e tentado fazer alguma coisa. Mas ele fez, porque ele é o Superman. E cara, eu vi que tinha algumas pessoas lá na minha sala que estavam zoando isso, mas pra mim, isso deu um toque a mais pro personagem. Ele queria salvar até mesmo o Kaiju, mas o Senhor Incrível foi lá e usou suas bolas para explodir os órgãos do bicho. Tadinho. Ele era só um bebê que cresceu demais. Por algum motivo, esse novo Superman / Clark do David foi o que eu mais consegui me identificar, digamos assim. Ele é um Superman jovem, tá no início da carreira, ele sabe o que quer, mas também tem medo de errar. Na cena que a Lois o entrevista, ele fica meio desconcertado, porque ele quer fazer o bem e do nada ele fica irritado porque foi questionado por isso. E eu sou assim e acredito que muitas pessoas também são. Não importa se às vezes somos falhos, o importante é reconhecer e procurarmos sempre ser o melhor de nós mesmos. Os pais kryptonianos do Superman nesse filme aparentemente têm uma ideologia um pouco diferente das demais versões. Porque, segundo a mensagem que descobriram na Fortaleza da Solidão, seu pai fala que ele deve governar os humanos com sabedoria e sua mãe diz para ele ter o máximo de esposas possíveis para manter a linhagem kryptoniana. O Lex até especula que ele tenha um harém secreto, mas o único nesse filme que tem algo assim com certeza é o Jimmy. Superman fica bastante frustrado e pensativo sobre isso de ser um herói depois de descobrir que seus pais biológicos não o mandaram exatamente para fazer isso. Mas depois seu pai da Terra faz um ótimo discurso sobre escolhas, pois não somos definidos por aquilo que os outros querem pra gente. São nossas escolhas e nossas ações que definem o que realmente somos e o que queremos. Muita gente achou ruim o fato do Superman ter apanhado muito durante o filme, mas pô, quem mais bateu nele é literalmente um clone seu com todas as suas capacidades. Em outro momento tinha Kryptonita o enfraquecendo, mas não quer dizer que ele seja fraco. Ele segurou o Kaiju, que deve pesar umas dezenas de toneladas sem muito esforço, e ele caiu num rio de antimatéria e praticamente não aconteceu nada com ele. E ele ainda estava segurando um bebê. Quando eles estavam quase para serem sugados por um buraco negro, usando seu super sopro, ele conseguiu se afastar dali. Vocês têm noção do quão forte tem que ser um sopro para subjugar a força de um buraco negro? Pô, tem que ser muito. Agora deixa eu falar do Krypto. Cara, que cachorrinho sensacional e caótico. Se cachorros normais já causam problemas, imagine então um super cão. Krypto o filme todo age como um cachorro normal, só querendo se divertir com seu dono, e basicamente todas as suas cenas foram de alívio cômico. Mas ele também ajudou muito o Superman durante o filme. No finalzinho do filme, quando o Superman está sendo ameaçado pelo Lex, o Krypto simplesmente chega e dá uma maciada legal no Lex. Foi uma das cenas mais satisfatórias que eu já vi em um filme e fiz questão de puxar uma salva de palmas nessa hora no cinema. No fim do filme é mostrado que agora o Superman não fica revendo a mensagem de seus pais biológicos para se reconfortar, mas sim fica vendo memórias com seus pais que o adotaram na Terra. Pô, eu achei essa cena linda demais e também foi nessa cena que minha playlist ganhou uma nova música. Eu fiquei ouvindo punk rock todo dia, toda hora durante uma semana. Ah, nessa cena final também aparece a Supergirl e um monte de gente ficou surpreso. Pô, foi legal demais. Enfim, a experiência de ter assistido esse filme nos cinemas, e ainda mais em IMAX, é algo que eu vou lembrar pra vida toda. É um daqueles dias que a gente gostaria de poder repetir como se fosse a primeira vez. Superman é um ótimo filme. Não me arrependo nenhum momento de ter ido assistir. O único defeito de todos é que acabou muito rápido. Comigo, Superman tem um 9. E eu tô muito ansioso para as futuras produções desse universo. Nosso cabeça branca, James Gunn, sabe o que tá conduzindo e eu confio nele. Bom, vou ficando por aqui. Curta e se inscreva para um multiverso melhor.